é que aquele dinheiro que ele pagava pro Flávio claramente era uma propina para algum favor ou algum acordo político que estava sendo tratado. Flávio Bolsonaro, você é o maior jumento que eu já vi, cara. Você tá dando essa de presente pro Lula. Você é um jumento. O Trump tá prejudicando empresas brasileiras. Olá, meus queridos amigos, peço desculpas aí e tal. Vamos começar o nosso programa nesse momento geopoliticamente muito engraçado que passamos, que é o momento agora, tá com delay aí, vamos lá, cuidado com o delay, que é o momento em que o Brasil volta a ser taxado pelo senhor Donaldo Strumpfer. Se eu não me engano... Toda visita da família Bolsonaro nos Estados Unidos, vem uma má notícia depois. Pois é, né? pois é. O Donald Trumpfel, só pra avisar vocês, o sobrenome dele é Trumpfel, ele tem um sobrenome alemão, e ele fez uma redução pra ficar Trump, né? Ele sempre guarda uma surpresinha pra gente, né? Vocês precisam entender algumas coisinhas sobre Donald Trump antes da gente falar, fazer análise geral, porque esse tema é meio fácil e até repetitivo. O Trump, ele liga primeiro pro Trump, segundo pro Trump, terceiro pro Trump, quarto pra família do Trump, quinto pros amigos de negócio do Trump, sexto por parceiros meio controversos, sétimo pros Estados Unidos da América, oito pra um ou outro puxa-saco internacional deles. É isso. O Trump não liga pra você. E eu começo a live falando isso porque as pessoas tendem, isso é um comportamento recorrente, a achar que política internacional, dado que existem afiliações ideológicas, é tipo assim, o meu time contra o seu time. E aí o Trump é um aliado nosso. Você já viram aqueles memes, né? Eu mesmo tenho alguns memes lá que tem o Spriella, tem o Bukele, tem o Milley, tem eu. As pessoas criam certas fantasias, que tem algum fim eleitoral, as fantasias, claro, e tudo bem se ficar como fim eleitoral, achando que as pessoas são amigos na seara internacional, que todo mundo é bacana com o outro, que o joguinho, olha, fulano é legal, não, Trump é do nosso time. O Trump não é do nosso time. Eu já falei pra vocês, tá? O Trump acha da gente, o quê? São aqueles cucarachas lá da América do Sul, tal, beleza, ok, nada especial, espero que eles não imigrem pra cá. É só isso. O Trump não tem grandes amores, nada. O Trump se preocupa com o Trump, tá? E qual é o status do Trump agora? Antes de eu falar nas tarifas, a gente tem que pensar esse status, porque vale a pena pegar essa notícia e colocar em tela, ao mesmo tempo, o vídeo que a gente até viu no Morning Show da Estátua da Liberdade enfrentando o Cristo Redentor. O Trump, ele está com um problemão. Passou já, tá, o primeiro ano de mandato dele, e a despeito de algumas pequenas vitórias que ele obteve, especialmente a vitória da Venezuela, o governo dele não se realizou. A ideia dele impor essas tarifas mundo afora e iniciar esse conflito geopolítico com a China não ficou clara ainda. Essa é uma realidade. E não funcionou e não se pagou. Você tem uma pressão inflacionária sobre a classe média correndo nos Estados Unidos. E eu tô falando de eleitores do Trump. E paralelamente, a gente tá falando aqui de um governo que voltou a se envolver em guerras internacionais. E um governo que se meteu numa guerra, comprando uma briga lá de Israel, com o Irã e etc., e que não foi bem vista pelo eleitorado republicano. O eleitorado democrata já é contrário ao Trump, agora o eleitorado republicano tirou o pé do Trump. Então o Trump não tá num bom momento interno. Tá? Teremos eleições das primárias ali eleições das midterms ali, e essas eleições parece que não serão muito bacanas para ele. Enquanto você tá pegando esse link, dona, levanta mais um link, tá? Pegue aí popularidade do Donald Trump. Pega aí pesquisas de popularidade do Donald Trump, vocês vão ver o que eu tô falando. Então você tem que pegar um cara que não está num bom momento e que se envolveu num conflito contra o Irã que não foi bom para ele. Do ponto de vista, vamos dizer, da política interna, ele se queimou. Ele foi visto novamente como, lá vai os Estados Unidos se meter em outra guerra, mandar os nossos meninos e gastar dinheiro com um conflito que não tem nada a ver conosco. E não pegou bem. Ele não está nesse bom momento. Segunda coisa, tá? O Irã, ele está tentando se tornar uma espécie de representante dos inimigos globais dos Estados Unidos. Então o Irã, vários vídeos que já vem saindo, mostra vídeos de IA bem merda, tá? Slop de IA, mas os vídeos colocam o Irã como se fosse uma força que está resistindo aos Estados Unidos, representando todas as forças que já foram oprimidas anteriormente pelos Estados Unidos. Tem vários vídeos nessa linha. Então toda vez que o Irã vê algum tipo de conflito com os Estados Unidos e alguma nação, eles tentam se colocar ao lado dessa nação, como se fosse o Irã representando a resistência a isso. Então bota aí esse The Economist, mostra aí como é que tá a popularidade do Trump. Desce. Ó, aqui, ó,
março de 2025 é quando ele entrou, tá? É a curva dele. Lá pra esquerda. Março de 2005. Aí. O Trump entrou ali, tá? Ele é a linha vermelha, tá? Então toda essa linha vermelha. Você fala, mas o que é aquela linha cinza do Biden? Eles estão fazendo uma comparação do Biden quando o Biden assumiu o mandato em 21. O Biden assume o mandato em 21 com uma popularidade maior e ela vai caindo, tá? E depois ela vai dar uma mergulhada. O Trump, como vocês podem perceber, ele foi perdendo popularidade ao longo de 2025. Aí vai de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril ali, ó, de março para abril, você tem vamos dizer, o aprofundamento, não, março para abril agora desse ano, de 26, o aprofundamento do conflito com o Irã. E o que você tem? Um mergulho na popularidade do Trump, um grave mergulho na popularidade. A gente tá falando aí de um cara que tá, vamos dizer, altamente, vamos colocar aqui, reprovado. Tá? Ele está abaixo dos 50%, ele está abaixo da taxa de aprovação, ele está bem mergulhado, tá? Nessa reprovação. E é um cenário muito ruim pro Donald Trump. Se ele vai eleger deputados, senadores, os tais midterms, eleições que acabam avaliando o mandato, a sensação é de que o Trump tá boiando. O Fabiano Zettel manda: irmão, fala comigo, me dá um norte? Mesmo que seja, não faz P nenhuma até eu voltar. Dona Evorcaro, oi. Aí o Zettel manda, oi. O Evorcaro, vamos fazer tudo, dá quanto? O Zettel, total, 55 milhões. Manda quanto? Paga o quê? Eu vou mandar e você resolve. Félix já falou que não vem, pra você saber. Aí o Evorcaro, o filme tá nesse negócio? Avisa todo mundo que vai na sexta tudo. Aí o Zettel, não, porque o fluxo é gigante. 2,5 de dólares. O que é 10 parcelas de 2,5 milhões de dólares? São 25 milhões de dólares? Aí temos essa aqui. Aí o Vorcaro, filme você pagou? Ele, irmão, não veio R$1, tem 3 semanas, paguei foi nada. Aí o Vorcaro, putz, e filme não está na lista de 55,5 milhões. Aí o Vorcaro, este é o mais importante disparado, não pode falhar mais. Aí o Vabs, soma o valor amanhã, ou deixa de pagar algumas coisas. Ele soma, ok. Ih, cara, eu vou te falar, tá? Eu não achei flop nada. Cara, o que tá dado aqui é o seguinte, claramente que o filme não... Ó, pro Vorcaro falar que isso é muito importante pra ser pago, e pro Zettel já deixar claro que não tem filme no meio, é que aquele dinheiro que ele pagava pro Flávio, claramente era uma propina para algum favor ou algum acordo político que estava sendo tratado. Ponto. Tô errado? Certíssimo. Não é sobre filme. Aliás, eu até falei isso no Morning Show, que é difícil conversar lá naquela confusão, mas assim, claramente, o filme é uma desculpa. Lógico que querem fazer um filme também, mas o filme é uma desculpa. O volume não justifica. O filme é uma desculpa para essa circulação de dinheiro que está sendo usada. Para algum fim que envolve enriquecimento ilícito de algumas pessoas, sim. E 2, que envolve, né? Eu já falei em caixa 2 de campanha, mas vamos ver o que é. Mas tem um outro elemento que é, pra que isso é tão importante pro Vorcaro? Por que diabos o Vorcaro quer colocar dezenas de milhões com muita intensidade nesse filme? Donana? E parece ser uma prioridade muito forte, né? Não é? A conversa mostra um senso de urgência nas partes. Então, o que o Flávio fez pra ele tá tão... Eu repito, alguém coloca aí no chat, o que o senhor Flávio Bolsonaro fez pra justificar toda essa sangria desatada? Pra justificar uma grana dessa monta, é óbvio que foi algum tipo de favor. Foi um favor com a Suprema Corte, foi um favor no Senado, foi um favor junto ao BRB. Lembrando que o Flávio Bolsonaro era parceiro do cara do BRB. Foi um favor, posso falar, um mais quente do que esse? Cláudio Castro comprando, a Previdência do Rio de Janeiro comprando títulos podres do Banco Master. O Cláudio Castro era um parceiro direto do Flávio Bolsonaro. O Cláudio Castro era do PL. Ele seria candidato ao Senado com o apoio do Flávio Bolsonaro. Ele comprou, checa ali quantos bilhões foram da Previdência do Rio. Foram alguns bilhões. Uma propininha, assim, você pagar 500 milhões de propina pro Cláudio Castro, pro Flávio Bolsonaro, perto de 10 bilhões de título podre, não é nada. A autarquia investiu cerca de 3 bi. De 3 a 3,7 bilhões nos cofres da Previdência. E aí? Será que foi isso?
O que Flávio Bolsonaro fez pra Daniel Vorcaro e Fabiano Zé estarem tão desesperadas em pagar esse valor? Gente, não é a vontade deles em investir no cinema nacional, galera. Vamos ser, sabe, todo mundo é adulto aqui. O Flávio Bolsonaro e a turma dele teve que entregar alguma coisa. Volto a colocar. O que pode ter sido entregue? Será que isso tem a ver com um acordo com o Cláudio Castro? A Previdência do Rio de Janeiro comprar título podre do Banco Master é basicamente injeção na veia do Banco Master de bilhões, foram 3 bi, foi da Previdência Carioca. Isso. Tá? O Flávio Bolsonaro, não digo que ele tem ingerência, mas ele tinha muita parceria com o presidente do BRB, que comprou mais, foi 5 bi? 30 bilhões em ativos do Banco Master. Gente do céu. Gente. É um dinheiro inimaginável. É um dinheiro inimaginável. Os títulos do Banco Master são títulos. São títulos. São papéis de Banco Master. Que eles têm que ser saldados, entendeu? É como se fosse uma dívida. Um debenture. Você emite eles, você joga no mercado e as pessoas compram esses títulos. Elas compram esses títulos com a expectativa do quê? Deles valorizarem, deles serem liquidados, entendeu? Pois bem, o Vorcaro, no caso, ele saiu metendo um monte de título na praça, pagando, né, um valor muito maior do que o CDB. Era 140% do valor do mercado. Ele tá pagando mais, ou seja, a pessoa que comprasse o título ia ter um grande lucro. Mas a ideia dele nunca foi pagar nada. Era pedalar todo mundo. Então ele pegou isso, que era um título podre, que não seria liquidado, como não foi, e enfiou 3 bi na Previdência do Rio. Tem que ver certinho se foi 30 bi que foi comprado pelo BRB. Tá? Porque eu sei de 5 bi que já é bem problemático. O lance que rola é muito, muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. Então uma comissão de 100 milhões para um, Donana, de 200 milhões para outro, é dinheiro de pinga, porque ele vai dar calote nesse valor. Como deu. O FGC teve que pagar 41 ou 45 bilhões de reais. Então, naturalmente, vou colocar aqui, naturalmente, se você está dando calote nesses valores, o que é 100 milhões aqui, o que é 200 milhões ali? Você está falando de coisas na casa das dezenas de bilhões. Então, isto explica essa relação. Sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Não, cara. Não. Isso é... Esse cara é demente, esse cara é um imbecil. Por favor, peçam pro Riso fazer né? Até pra mandar isso pra imprensa, por favor. Flávio Bolsonaro, você é o maior jumento que eu já vi, cara. Você tá dando essa de presente pro Lula. Você é um jumento. O Trump tá prejudicando empresas brasileiras. Deixa eu lembrar uma coisa. O Flávio Bolsonaro, tá, com aquele outro jumento do Moro, tá? Deveria ir pro interior do Paraná, ver as empresas que trabalhavam com madeira compensada, que exportavam essa madeira compensada pros Estados Unidos, que era usada na indústria de construção. Empresas que quebraram no Paraná. Empresas que perderam contratos gigantescos por conta da taxação lá do ano passado. Isso prejudica empresários brasileiros aos montes de diversos setores. Isso não é bom pro Brasil. Ficar defendendo o Donald Trump em todos os contextos possíveis é a coisa mais ridícula que existe. E mais, assim, imagina o que o Lula não vai fazer com esse vídeo. O Lula deveria pegar esse vídeo e botar, sei lá, na Times Square, pra todo mundo ficar vendo. Olha o idiota que eu tô enfrentando. Lógico que eu também tô enfrentando esse idiota. Mas, pô, eu não tô me beneficiando em nada com isso. O Lula tá se beneficiando. O Lula tá se beneficiando duplamente. Primeiro do Trump tarifar as empresas brasileiras. O Lula agora aparecer como o defensor do interesse brasileiro. E agora do Flávio Bolsonaro, via público, praticamente defender o Trump. Esse vídeo aqui, o mundo tá muito bizarro, né? Tamo vendo aí o Irã, no meio de uma treta com os Estados Unidos, eles colocam como amigo do Brasil. E pra simbolizar isso, né, ele coloca uma luta de estátuas. Então dá o play. Tem a estátua da liberdade, aí o americano veio arrumar briga com o eleitor. E aí, né, o cristão eleitor vai dar um pau na estátua da liberdade. Né? É um negócio constrangedor, né?
enfim, né, galera? Assim, os Estados Unidos estão no meio de uma treta global. Tá? Uma treta envolve aumento de preço de commodities, especialmente combustíveis, gera pressão inflacionária nos adversários políticos deles, especialmente a China. A treta global. E aí o Irã coloca o Brasil como uma espécie de aliado, porque o Irã se coloca como uma espécie de representante das nações que sofrem bullying dos Estados Unidos. O Irã, tá todo mundo tomando bullying dos americanos, fica tranquilo que o Irã tá lutando contra o grande Satã. E o Brasil tá lá, como parte do circuito de aliados. Até porque o Lula foi aliado do Irã, e aliado não só do interesse iraniano, mas do interesse chinês e russo no mundo, durante todo esse tempo. Até tomar um creu do Trump aí, teve que baixar a bola. Só que o Brasil ser desenhado, ser colocado num contexto desse é muito triste. É muito triste porque mostra alinhamento. E mostra alinhamento com quem você não tem que estar alinhado. Definitivamente o Brasil não tinha que estar alinhado com o Irã. A gente pode falar sobre China e Estados Unidos num contexto em que é inevitável você ter que se posicionar sobre eles. Agora, estar ao lado do Irã não é bom pra ninguém, não é bom pra gente. A situação só é ridícula pra gente. Tudo isso, aliás, né, toda a live de hoje, eu tô fazendo, é uma live que eu tô reagindo a problemas ridículos, problemas geopolíticos escrotos e ridículos que o Brasil teve que entrar. Porque o Brasil é governado por um imbecil como o Lula, e do outro lado você tem uma família de, vamos dizer, de soldadinhos de chumbo, de pelegos do Donald Trump, cuidando do interesse deles aqui. E não é nem interesse norte-americano, é interesse do Trump e do grupo econômico e financeiro do Trump. Que aqui no Brasil é representado pelo Joesley Batista. Isso aí é uma piada internacional. Isso aqui é o símbolo de um país que está humilhado. Esses caras conseguiram humilhar a gente. Isso aqui é uma desgraça. Fala, missionário. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, dê like no vídeo e obrigado por assistir. Até a próxima.